Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Seu nome, engrandecemos o Teu reino, porque o Senhor é sobre nós, sobre todos, Rei do Universo, Deus que nos criou, nos mantém e Deus que veio também para nos salvar. E hoje falaremos desse assunto, Senhor. A salvação, a solução divina para o pecado, algo errado que aconteceu no céu e que acabou respingando aqui na terra, Senhor. E nós, como seres humanos, estamos todos envolvidos nesse problema. Então, por favor, Senhor, caso a gente tenha alguma dúvida ou pessoas que estão aqui que nunca ouviram falar do tema, como eu sei que tem, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, que a gente possa aprender sobre fatos importantes concernentes a esse livro, que é o livro dos livros, o mais importante de todos, só ele que responde às grandes perguntas da vida, que nos preenche de fato por um poder invisível e que nos dá paz, nos dá entendimento e nos dá esperança, Senhor. Esperança porque vivemos num mundo onde as coisas têm prazo de validade, onde a maldade prevalece, onde coisas esquisitas acontecem todos os dias, como nós podemos ver nos noticiários de hoje, por exemplo, onde o mal parece vencer sempre, as pessoas boas são consumidas por ímpios, né? Por pessoas maldosas que têm um espírito do inimigo de Deus. Então, que a gente possa entender um pouco, mais um pouco hoje, sobre esse espírito maldoso que nos assola a todos aqui na Terra e sobre o Espírito de Deus, que tem soluções para isso. Então, que a gente aprenda mais sobre essa solução, sobre outras soluções, que a gente aprenda mais sobre o Senhor, que a gente aprenda mais sobre ter fé, sobre ter paciência, sobre aguardar, como disse, sobre ter esperança, Senhor. A esperança nada mais é do que a espera com otimismo. Que possa ser assim para a gente, que a gente possa viver otimistas, esperando com tranquilidade as promessas que o Senhor nos deu. A Bíblia é cheia de promessas, o Senhor cumpriu todas elas, aquelas que estavam no passado, e por isso temos certeza que o Senhor vai cumprir também as que estão no presente e as que estão no futuro, que antecedem a volta e o retorno definitivo de Jesus a essa terra, para acabar de uma vez com todas com o problema do pecado, da iniquidade. Então, por favor, nos abençoe aqui, não só quem fala, mas também a quem escuta, que a gente possa ter sobriedade de pensamentos para aprender, para crescer, para se desenvolver. E isso sempre a gente vai pedir no nome poderoso de Jesus, que está em nós, através do Espírito Santo nesse momento. Amém. 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 Por favor, alguém está com o áudio aberto? Só dando um toque, tá bom? Aí tem algumas conversas aí, mas acontece. Vamos lá? Vamos, todo mundo com Bíblia na mão? É a espada, a Bíblia diz que a Bíblia é a nossa espada, é o que nos defende, né, dos ataques do inimigo. Então, tá todo mundo, então, com espada em punho? Se pudesse de papel, melhor ainda, para você anotar as coisas, né? Tem uma Bíblia rabiscada, é interessante ter uma Bíblia cheia de anotações. Hoje eu vou falar um pouco, né? Vou introduzir um pouco do que a gente falou a semana passada e a gente continua no tema principal, tá bom? Vamos lá. Vamos para Gênesis 2. Gênesis 2. Primeiro livro da Bíblia, lembrando, escrito por Moisés, certo? E que nos traz a história da criação do mundo, a história da entrada do pecado no mundo, que a gente vai ver aqui de novo. Começa assim, ó, lá em Gênesis 2:16. Vamos ler de novo. É a entrada do pecado no planeta Terra. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, depois da desobediência, lembra que nós falamos semana passada?
primeiramente na figura de Eva e depois de Adão, que seguiu o mesmo comportamento da esposa dele, né? Eles desobedeceram a Deus no que a gente poderia chamar de um teste de fidelidade, que há quem entenda, eu acredito também, que Deus provavelmente fez isso também com outras figuras criadas, né? Eram recém-criadas, tinham acabado de ser aqui formadas na terra, aliás, diretamente da terra. Não sei se vocês sabem, mas a palavra Adão vem do hebraico Adamá, que significa terra. Nós somos feitos literalmente dos ingredientes, dos elementos, né, da terra. Nosso corpo humano tem a ver com os ingredientes do que nós temos no chão. Isso não pode ser coincidência, né? A Bíblia fala disso. Mas, enfim, esse é outro assunto. Ele pediu para não fazer uma coisa só. Tinha várias árvores lá. E duas árvores principais. Uma era da ciência do bem e do mal, e a outra da árvore da vida, que dava a eles a vida eterna. Todo mês eles comiam um fruto diferente. Isso gerava vida para eles e vida em abundância, infinita. E a outra era uma árvore que a gente não sabe qual fruto que era. Ó, vou falar de um livro apócrifo, tá? Apócrifos são aqueles que não estão no cânon da Bíblia. Então, não são considerados inspirados. Mas só fazer um comentário aqui, tá bom? Não custa pelo estudo. O livro de Judas diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal dava um fruto que parecia com a uva, tá bom? É só para a gente comentar aqui. Eu não sei, a Bíblia canônica não fala disso. Mas vale a gente ter essa informação, certo? E não era para comer desse suposto fruto, parecido com a uva aí, né? Mas a gente já sabe da história, Eva foi lá e comeu e Adão também. E depois que Satanás viu isso, Satanás estava na figura da serpente, que está lá em Gênesis 3. Podem passar, tá? Gênesis 3, do versículo 1 ao 15, a gente já vai ler. Aliás, vale aqui um adendo importante também. Nós vamos ler daqui a pouco lá que a serpente que instigou Eva a fazer a besteira que fez, de comer o fruto, a desobedecer. O ponto principal não é o fruto, é a desobediência, certo? E para quem está vendo isso hoje pela primeira vez, acredite, isso não é uma história da carochinha, tá bom? É algo muito real. E vou dar um motivo só. Jesus, lá na frente, no Novo Testamento, ele cita Adão e Eva. Ele cita a história com H, né, de Adão e Eva. Então, endossando que isso aqui não é uma historinha qualquer, mas sim realidade, algo que ocorreu e que mudou a estrutura do mundo, mudou a nossa estrutura aqui, certo? Mas comentando o que eu ia comentar aqui, a serpente instigou a Eva a fazer a bobagem. E essa foi a primeira ou o primeiro caso de espiritismo na Terra. Então vale a informação também, tá? O primeiro espírita da Terra foi Satanás. Uma coisa para a gente pensar, não é o assunto de hoje. Mas o primeiro caso de espiritismo na Terra foi com Satanás incorporando num animal. Ok? Fecha parênteses. Vamos lá para Gênesis 3, de 1 a 15. Fala assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, né, a serpente, que é nada mais, nada menos que Satanás: Foi isto mesmo que Deus disse: Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, nem coloquem a mão nele. Do contrário, vocês vão morrer. Vocês morrerão. Versículo 4. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Que falamos lá na semana passada, né? Satanás sempre dá um jeito de inverter a informação, 180 graus, de trocar totalmente o que Deus diz, né, por algo totalmente oposto, na caruda, como nós vemos também, né, recentemente as pessoas mentirem assim na caruda de coisas óbvias, né? As notícias estão aí, invertem a verdade em mentira. E insistem nessa mentira até que ela vire verdade. Alguém disse isso, né? Não lembro agora, né? Quem? Mas você quer transformar algo em verdade? Diga uma mentira 1000 vezes.
Aqui não precisou nem falar 1000 vezes. A mentira entrou numa vez só aqui para, né, para Eva, e ela aceitou. Enfim, no versículo 5. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. 6. Quando a mulher, Eva, viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eu falei disso semana passada e não tinha lido esse texto, né? Por isso que eu estou lendo agora, tá bom? Eu até comentei, inclusive, que esse nus, no original, ele vem de uma estrutura de palavra que tem a ver com sagaz, né? Eles se tornaram, não foi a palavra sagaz que eu usei? Perceptivo. É uma palavra usada para Satanás. Eles se tornaram safadinhos, vamos dizer assim. Eu não lembro a palavra agora. Malicioso? Maliciosos também serve, sem dúvida, sem dúvida. Então, é muito mais o que a gente lê aqui, né? Eles perderam o discernimento um pouco, assim, da verdade, da pureza, sabe? Daquilo que é certo, daquilo que é errado. Simplesmente por terem comido do fruto. Tentaram uma solução humana, que era juntar as folhas de figueira sobre eles, que são bem perecíveis, ok? E Deus depois fez o quê? Vejam lá, versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Lembra? Estavam maliciosos e com vergonha. E no 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Deus sabia onde ele estava, né? Citando novamente, foi uma pergunta retórica. Deus não precisava de resposta. 10, e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Mais um sentimento, né? Medo nasceu em Adão. Antes ele tinha temor de Deus, respeito. Agora ele tinha medo, diferente de Deus. Versículo 11. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aquela coisa de passar o problema para outra pessoa, né? Já viram isso por aí? De colocar a culpa no outro quando você faz uma bobagem? Pois é, aconteceu logo aqui na história do começo do mundo. 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu Eva: a serpente me enganou e eu comi. E agora Eva colocou a culpa em quem? Por Na isso, serpente. Um colocando a culpa no outro, né? Ninguém assumindo a bronca. 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Há quem diga, né, os estudiosos, que possivelmente, eu também acredito nisso, os grandes teólogos dizem isso, que a serpente era um animal como a maioria que nós vemos, né? com Com asa, né? patas, ele não rastejava e possivelmente tinha até asa, né? É. Para subir ali com agilidade na árvore e tudo mais. E era um animal bonito, certo? Então, por ter acontecido isso, Deus amaldiçoou esse animal. E hoje ele rasteja e não tem patas e nada mais, como a gente já sabe. O que casa direitinho também, né? Com a anatomia do animal, a história encaixa, lembra do quebra-cabeça? Muito perfeitamente. A gente começa a entender, mais uma vez, como o livro é divino, né? Como tem a ver o que está escrito com as coisas como elas de fato são. E o verso 15, que é o mais importante para a gente no estudo de hoje. Porém, inimizade entre você e a mulher. Anotem aí. Mulher em profecia é igreja, e igreja somos nós. Então está escrito mais ou menos assim: porém, inimizade entre você e o povo de Deus, né? O povo que me ama, que me dá as mãos, que creem que eu sou o Deus deles.
Essa coisa da mulher em profecia, vocês podem notar, está lá em Efésios 5, versículo 23 a 32. Efésios 5, 23 a 32. E em 2 Coríntios 11, versículo 2. Lá vai falar que mulher é igreja. Mas o texto continua. Vou ler de novo. Porém, inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência. Quando está falando de descendência aí, já não está falando mais de nós, mas está falando de Cristo. A descendência que ia dar em Jesus Cristo. É isso que o texto está falando, tá? E o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso é chamado pelos teólogos, muitos deles, né, de proto-evangelho ou protótipo do evangelho, que é o plano da salvação. É o que Deus ia fazer, né? Ele já tinha um plano. Como é que ele ia resolver todo esse problema que esses dois aqui, lógico, instigados por Satanás, acerca do problema da morte? Porque a partir desse momento, quando alguém peca, alguém tem que morrer. Lembra disso? A gente já conversou? Quando existe um pecado, é necessário existir uma morte. Isso acontecia constantemente entre o povo de Israel antes de Cristo. Toda vez que alguém pecava, um animalzinho era morto. E da mesma forma que lá no Gênesis, certo? Lá nessa história que a gente acabou de ver. Enquanto eles estavam fazendo folhas para se cobrirem, Deus foi lá e matou quem? Alguém sabe? Cordeiro. Ele matou Cordeiro. ele matou um cordeirinho. Essa foi a primeira morte. E com a pele desse cordeirinho, ele fez roupas mais resistentes para Adão e Eva. E aí a gente começa a entender como as soluções humanas são passageiras e, né, finitas, como elas são bobas perto das soluções de Deus. Deus deu algo duradouro para eles poderem se cobrir, já que eles estavam maliciosos, com medo, com sentimentos que eles não tinham tido até então, e sentimentos ruins. Porque eles não tinham isso antes. Era tudo perfeito. Não tinham nada de malícia, nada de medo. Era só alegria, felicidade, que, aliás, a gente não sabe como é que é essa felicidade. Nós temos e nós podemos alcançar a felicidade aqui na Terra, mas a felicidade plena, absoluta, a gente só vai ter de verdade quando o Senhor nos tirar disso aqui e nos dar a condição, de fato, de infinitos, né? De ter a vida eterna. Aí a gente vai saber, vai sentir o que é ser feliz na plenitude. Enfim, conseguiram entender nesse versículo 15 que Deus já tinha um plano feito já na eternidade, desde a fundação do mundo. Nós vamos ler esses textos, né? Diante do problema do pecado, Sim. vamos continuar. Vamos ver agora Apocalipse 13, versículo 8. O último livro da Bíblia. Olha como a gente está fazendo um estudo que a gente estava no Gênesis, o primeiro, de repente vai para o último. Está no número 1, vai para o 66. Escritos com a diferença de pelo menos aí 4.000 anos, né? 4.000 anos depois. As histórias, pelo menos, não quando foi escrito, né? As histórias. E tudo se casando. Tudo cabendo, como uma luva. Vejam lá, Apocalipse 13, versículo 8. O que importa para a gente é a segunda parte aqui do texto, tá bom? Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Isso vai acontecer. Tem gente que vai adorar a besta do Apocalipse, que muita gente conhece essa expressão, né? Quem são? Olha lá. A saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha lá, o Cordeiro, que foi o quê? Morto desde a criação do mundo. Aquele cordeirinho que foi morto lá no Éden simbolizava o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que viria a morrer por cada um de nós. Certo? Esse é, né, ou essa é a estrutura do plano da salvação. Pecaram e depois que alguém peca, alguém tem que morrer. Satanás pensava que Deus ia eliminar Adão e Eva ali na hora, certo? Até Adão e Eva provavelmente não entenderam como é que não foram mortos ali na hora, porque
Eles já sabiam, podem ter certeza, e Satanás mais ainda, que o salário do pecado é a morte. A lei de Deus sempre existiu, independente dos 10 mandamentos que foi dado no Monte Sinai. Deus sempre teve uma lei, no céu, inclusive. Por isso que Satanás foi expulso do céu, por causa das leis. Então ele sabia que se o homem ou a mulher pecassem, se ambos pecassem, alguém ia ter que morrer. E aí ele ia, entre aspas, vencer, porque ele ia poder provar para os anjos maus e todo o restante do universo que ele tinha razão, que as pessoas obedecem a Deus, ele vai lá e mata, né? Vocês podem ter certeza, não só ele, mas os demais anjos também pensaram, checkmate. Agora eu peguei Deus. Você acha querer pegar Deus numa sinuca de bico? E aí então vem Deus e começa toda a estruturação do plano da salvação. E primeiro mata um cordeirinho, simbolizando Jesus Cristo, que seria de fato o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo o mundo, bilhões de pessoas, de uma vez só. De uma vez só. Vamos voltar um pouquinho. Vai lá para 1 João agora, antes de Apocalipse. 1 João capítulo 3, versículo 8. Vamos ver para que Jesus veio aqui para a Terra. Qual que é o grande intuito de Jesus ter feito o que fez? Ter vindo para cá, ter nascido de uma mulher, de um ser humano, né? Ter percorrido a sua vida nessa terra como bebê, criança, menino, adolescente, etc. Ele não precisava fazer isso, mas fez. E para a gente esclarecer um pouco mais isso, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, lá no céu ainda. Para isso, o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, se manifestou, se fez aparecer. Para quê? Para destruir as obras do pecado, do diabo, né, o grande pecador. Então, para que Jesus veio para cá? Para que ele nasceu de uma mulher? Por que ele percorreu todo o caminho como um ser humano comum? Para destruir as obras do diabo, certo? Outro verso, agora para trás, Evangelho de João, que é o que a gente vem falando aqui, mas agora vamos ler o texto. João, Evangelho de João, capítulo 1, João 1, versículo 29. João 1, 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. João era o Batista, certo? Era o primo de Jesus. E disse, olha lá, olha a expressão que eu havia citado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Razão de Jesus ter vindo para cá para tirar o pecado do mundo. Aliás, esse momento foi bem interessante, porque ele vai lá para se batizar pelo primo, né? Para ser batizado pelo primo. Ele precisava ser batizado, Jesus Cristo? O que vocês acham? Eu acho que não. Não, Não, Dá um né? exemplo. Por quê que ele não precisava ser batizado? ele não tinha pecado. Porque ele não tinha pecado e nunca teve pecado. Então, por que ele fez aquilo? Como disse bem a dona Vera há pouco. Por exemplo, né? Para dar o exemplo. Para dar o exemplo. Deus vem sempre na frente dando exemplo nas coisas. Pode reparar isso na Bíblia. Ele sempre faz primeiro. Ele sempre vai na frente. Ele resolve. Depois, aliás, foi a meditação, né? Desses dias, Rodrigo Silva. Ou foi a de hoje? Já esqueci. Mas Deus vem sempre na frente dando exemplo, assim como um pai para os seus filhos deve ensiná-los da melhor maneira, né? A maneira mais correta é isso, é fazendo primeiro, é dando exemplo. E não só falando. Deus faz, Deus é um Deus de ação. E isso representa Jesus, que é o verbo, lá em João 1:1. Ele é o Deus que age, ele é o Deus em ação. Ele é a palavra que se movimenta. Então ele faz para a gente copiar. Assim como ele ia à sinagoga todas as semanas. Por que ele fazia isso? Ele precisava ir na igreja, gente? Não, ele fez isso para exemplo. Tem muita gente que diz hoje, tem gente que está na internet, aí, os influencers, falando de boca cheia, que não precisa ir na igreja.
Mas é engraçado porque Jesus fala que a gente deve ser imitador dele, né? E ele ia toda semana à igreja, que na Bíblia é chamado de sinagoga, o local, o templo dos judeus, certo? O nosso hoje, a nossa estrutura lá, a gente chama de igreja também. Mas, enfim, exemplo. Deus veio na figura de Jesus para nos dar exemplo. E por que tinha que ser Jesus? Alguém mais poderia entrar no lugar de Jesus para fazer esse sacrifício? O que vocês acham? Não, né? Até os anjos queriam fazer por ele, né? E aí ele Mas falou: daria, não, mas fale. daria certo o anjo? Não, não, teria que ser Deus, né? Mas anjo tem pecado? Tem alguns que sim, tem alguns que não. Não, mas não podia ser um anjo puro? Não. O plano de Deus ele estava planejado. Era o nosso Criador, né? Que Mas teria não, que. mas não é uma pergunta né? E fica uma pulguinha atrás da orelha. Por que não podia ser um anjo impecável? Eu acho Podia ser porque Gabriel, por exemplo. Por que não podia ser Gabriel? Que eu falou acho com que Maria. o que eu penso é porque eles são criaturas, né? Também assim como a gente. Isso é o que eu penso, que não são eternos, né, como nosso Deus, né. Então eu acho que o anjo, aunque Isso. ele não tinha pecado, mesmo assim poderia pecar, mesmo É, assim. você falou um negócio que já é um dos pontos já. Esse é o problema do pecado, não parece, mas é um problema eterno, né? Ele atinge a tudo, ele muda a estrutura do universo. Então, só um Deus eterno poderia resolver. Esse é um ponto. Segundo ponto, o anjo pode perdoar pecado, apesar de ser, né, impecável? Não, Não não. pode perdoar pecado, né? Olha como já vai quebrando algumas ideias, não é verdade? Uhum. Que mais? Eu posso falar? Por favor. A onipresença, onipotência, tudo que Deus representa, que Jesus representa, a onisciência, né? Sim, Isso, Jesus tinha tudo isso, né? A é verdade. onisciência, onipresença, Só Deus tem esses atributos, né? as tribos. Um anjo poderia ressuscitar por conta própria? Não, Também não, né? não. E devem ter mais vários outros motivos que eu não sei. Mas tinha que ser Deus. Tinha que ser o Pai. É como se você tem vários filhos, né? E aí você fica sabendo que seu filho tá com um problema, um deles. Aí você manda outro para resolver, sabendo que esse outro pode morrer também, né? Não, você vai lá e resolve. Você vai lá e resolve o problema todo, né? Você tem que ir lá resolver. Então é isso que Deus fez. Ele fez homem, se fez homem e veio resolver o problema por ele mesmo. Lembrando, pode até parecer estranho o que eu falei agora, né? Porque Deus manda o filho, porque de fato ele mandou o filho. Mas lembra, não é criado que nem nós somos, né? É simplesmente a figura de um Deus que é pai e outro Deus que é filho. Nenhum dos dois é criatura do outro, nada disso. É só dois no mesmo. É difícil de explicar isso, né? Posso falar? Eu vou falar como fala a Dona Vera, posso falar? É, claro. Ah, que acontece que o que eu aprendi é que Deus se apresenta a gente de uma maneira para nós poder entender um pouquinho do que significa Deus. Mas quando fala meu filho ou meu unigênito, não quer dizer que Deus é filho do Pai. Isso não está querendo falar. Lo que está querendo dizer é que está aqui do meu lado, junto a mim. Só que como a gente pode entender o amor de Deus? É como um pai para o filho. Por isso ele coloca a estrutura da trindade como se fosse um pai e um filho, mas não quer dizer que Deus gerou a Jesus, sabe? Não é isso. Só que nossa mente é tão pequena que se Deus nos apresenta a Deus da maneira se a gente estivesse usando o nosso 100% de cérebro, então não seria esse o exemplo que ele dá para nós. É uma forma revelada somente de quem poderia ser Jesus, mas Jesus é eterno, é Deus, é igualzinho ao Espírito Santo na autoridade, tanto com o Pai também. Sim.
Ah, você explicou, sem dúvida, muito melhor do que eu estava tentando explicar. Ai, É muito isso aí, obrigada. exatamente Amém. isso. Não é criatura, né? É chamado de filho, mas não é criatura. É isso mesmo. Ao mesmo tempo que Jesus é o nosso irmão, é o nosso salvador também, é o nosso criador, também tem uma figura de pai, apesar de não ser o Deus Pai, né? Enfim, Deus vai resolver o problema. Aí, Jesus vai resolver o problema. vamos considerar aí que sempre Deus é um só. Você pega em Gênesis, você vai ver com clareza. Isso, Gênesis, logo no começo, diz que a terra era sem forma, vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Então, o Espírito já estava com Deus porque ele tem o Espírito. E tudo foi feito através da palavra de Deus, que é o Verbo. E Sim, o verbo, que é a palavra de Deus, como diz João, o verbo se fez carne e veio viver entre nós. Então, são todos um só, vindo de uma só pessoa. sim, Os três são eternos, não tem princípio, não tem fim. São os três inerentes a uma só pessoa. é verdade. Exatamente. Exatamente. Vamos ler mais um texto? Agora do Antigo Testamento? Mas para responder essas perguntas que a gente, né, está tentando aqui solucionar. Por que que Jesus veio para a Terra? Isaías também responde ali no capítulo 59, versículo 2. Nós já vimos que ele veio para destruir as obras do diabo, já vimos que ele veio para tirar o pecado do mundo. Agora vejamos lá em Isaías 59, versículo 2, que está escrito. Todo mundo achou? Está escrito, mas... 50, Oi? o versículo é? Isaías 59, verso 2. Tá bom, obrigada. Mas as vossas iniquidades ou os vossos pecados, né, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O profeta falando, né? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o que que o pecado faz conosco em relação a Deus? Nos separa, né? Cria um muro. Quanto mais pecado carregamos, mais alto é esse muro de Deus conosco. É mais ou menos essa ilustração. Quanto mais você peca, vamos ter uma ideia que seu pecado ali é um muro de um andar, de um prédio de um andar, de um prédio, de uma casa, né? Pé direito, um andarzinho. Se tem mais pecado, 2 andares. Mais ainda, 5 andares e por aí vai. Quanto mais você peca, menos você vai ouvir Deus. E menos Deus quer saber de te ouvir. Que está escrito lá em Provérbios 28, se eu não me engano, né, que aquele que desobedece à lei, aquele que tem prazer no pecado, na iniquidade, até as suas orações são abomináveis. Eu não lembro agora, né, direito o capítulo e o verso, posso ver depois. Mas é isso, nos dá a clara afirmação que quanto mais a gente peca, quanto mais a gente tem prazer em desobedecer a Deus e viver fora daquele trilho, lembra? A lei, mais abominável até as nossas orações são em relação a Deus. Ele não tem, é lógico que ele ouve, mas ele não tem prazer em ouvi-las e nem em atendê-las, entende? O pecado cria um muro entre nós e o Senhor. Por isso a importância da confissão, esse é outro estudo, né? Do mesmo jeito que nessa minha ilustração, uma pessoa tem um muro de uma altura de uma casa só e o outro tem de um World Trade Center, mediante a confissão, isso é apagado na hora. O muro cai no mesmo momento. Deus resolve da mesma forma. Outro assunto, mas só para a gente lembrar. Então, o que Jesus veio fazer, então? Né? Ele veio quebrar esse muro. Ele veio reatar o homem com o céu, com o Deus do céu, com o Senhor. É isso mais ou menos que Isaías nos traz aqui, né? Como ideia. Iniquidade faz divisão, e se você se torna
alguém que se confessa, que procura a santidade, essa divisão acaba. Você tem mais facilidade em ouvir a Deus. É por isso que certas pessoas têm mais afinidade de ouvir a Deus, porque são pessoas que procuram obedecê-lo mais, entende? Procuram ter uma vida mais santa. Santa significa separada. Quando a gente pensa em santo, muitas vezes a gente lembra, né, de uma estatuazinha ou de imagens em igrejas. Não, santo é aquela pessoa que resolveu ter uma vida diferente da maioria das pessoas. Inclusive a Bíblia diz: seja santo assim como eu sou santo. Ele sugere e pede que a gente procure de fato ser santo. Não é ser bonequinho para alguém se ajoelhar da nossa frente, não. É ser separado, viver uma vida bonita, uma vida que Deus se agrada, entende? Você vivendo dessa forma, esse muro cai e você vai ouvi-lo melhor. Ele vai te atender melhor quando você orar para ele pedindo alguma coisa, etc. É bonito isso. Quanto mais voltado a Deus você for, óbvio, mais comunhão você vai ter, mais você vai conseguir ouvir coisas que ninguém ouve, mais ele vai ter prazer em atender os seus pedidos. Isso é muito legal. A Bíblia diz que nós temos, na figura de Deus junto a nós, possibilidade de fazermos milagres, por exemplo. Sabe por que a maioria de nós não consegue fazer milagres? Lógico, repetindo, sendo intermediários, porque esse nosso muro está muito alto. Por isso que a gente não consegue fazer milagre. Lembra que os apóstolos faziam milagres? Por quê? Porque o muro estava muito baixo, não tinha muro nenhum. Eles estavam ali de mão dadas com Deus, assim, todo dia, comungando, todo dia, sabe, orando, obedecendo, amando. É isso que faz a diferença entre aqueles que faziam milagres e nós hoje, que não fazemos, ou temos medo até de fazer, de irmos atrás disso e tentarmos fazer um milagre, né, de passar vergonha. Por quê? Porque a nossa comunhão está tão fraquinha e a gente sabe que não vai dar certo. Então Jesus veio para isso, para acabar com esse muro, certo? Para destruir essa separação. E agora, lógico, isso depende de nós. Depende do que a gente quer fazer com essa possibilidade de destruição do muro. Depende da gente, certo? Vamos ver outra missão de Cristo. João, volta para João lá agora de novo. João, o Evangelho, né? Capítulo 10. João 10, versos 10 e 11. Fala assim: o ladrão, nada mais do que Satanás, né? Não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E aí continua: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o que Jesus veio fazer aqui? O que nós lemos aí, pessoal? Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, né? Para que pudéssemos, de fato, viver não só em termos eternos, mas viver com mais tranquilidade enquanto nessa terra mesmo. É verdade que a gente, possivelmente, como cristãos, vamos ter mais problemas do que alegrias nessa terra. Mas é possível ser feliz com ele. É possível passar por tribulações, por situações negativas, com paz no coração. Jesus nos garantiu isso. Posso falar? Então, claro, por Sim, favor. por exemplo, na minha experiência, ah, eu me sinto muito privilegiada de ter conhecido a mensagem de Deus, né? Então, há um transcorrido tempo da minha vida e eu nunca pergunto se para o Senhor por quê. Tipo, isso já me dá tranquilidade. Já o fato de eu saber que é o que está acontecendo, isso já me dá tranquilidade. Eu sei que Deus tem um plano, mas tem pessoas, e eu conheço pessoas que como não sabem da Bíblia, não sabem do plano de Deus, né? Então, essas pessoas vivem muito angustiadas. E pode Sim, ser que essas pessoas estão muito melhor em muitos aspectos do que a minha pessoa. Essas pessoas vivem mais angustiadas porque elas atribuem coisas
de que por que os filhos se comportam assim com os pais, porque a maldade do mundo, porque a política está tão ruim. Então, eles colocam muitas respostas, menos a que tem que ser, que Deus fala. As pessoas buscam e procuram respostas e colocam muitos exemplos, mas na verdade é por causa do pecado. Essa é a resposta, sabe? Por quê? Porque os políticos são tão ruins assim? Que está acontecendo com eles? As pessoas se perguntam, mas a gente sabe que é porque o Espírito Santo está se retirando da terra e as pessoas já não estão escutando a voz de Deus para ter compaixão pelos outros, para ter empatia, para os filhos obedecer os pais, para não ser mais carinhosos com nossos filhos, e assim vai por diante, né? Exatamente. Nós cremos, né? Milhões de pessoas creem que estudam a Bíblia. Dentro do que ela estava falando aqui, Adriana, que o Espírito Santo de Deus vem se retirando da terra no final dos tempos, que é o lugar que a gente está exatamente agora, né? Então, para algumas pessoas, fazer maldade para elas é como abrir a geladeira, sabe? E pegar uma fruta podre, jogar no lixo. Eles não estão nem aí. É algo comum que se pode fazer em qualquer, né? No dia a dia. Eles não estão nem aí. Então, porque o Espírito Santo é que nos convence, certo? Do pecado, da justiça, do juízo. Então, quanto menos o Espírito Santo agir em você ou agir em alguém, mais facilidade essa pessoa tem, ou afinidade ela tem em pecar, em fazer coisas erradas. E existe um pecado, inclusive, que é o único pecado que é imperdoável, que é pecar contra o Espírito Santo. E essa pessoa que peca contra o Espírito Santo, que a gente não sabe exatamente quantas chances Deus dá para essa pessoa se redimir, só Deus sabe, mas chega num momento que simplesmente o Espírito se retira. E é exatamente o que está acontecendo com muitas pessoas, até porque hoje o mundo é bem, né? Tem 8 bilhões de pessoas, tem muita gente aqui. Então é muita gente maldosa que tem afinidade, facilidade em fazer aquilo que não presta, né? Ô, E aí a Milton, gente consegue ver esses resultados mais nitidamente, uma vez que é tanta gente em prol do mal, né? Do mal. Enfim, acho que é uma maneira de explicar e complementando o que a Adriana estava falando, tá bom? Márcio, como tem pessoas novas no grupo hoje, dá uma pincelada assim, o que é pecar contra o Espírito Santo? Eu sei o que é pecar contra o Espírito Santo, mas creio eu que tem pessoas no grupo que não sabem o que é pecar contra o Espírito Santo. Você sabe? Então, é o que eu estava comentando, né? É você desobedecer constantemente a Deus, apesar das investidas dele em você. Ele querendo te convencer de algo para você não fazer, e você sabe que aquele algo é errado, e você continua fazendo, sabendo que está fazendo errado. E se Deus vai te torna dando chances, e chances de chances, e chances. E você continua no mesmo erro, sabe? É, e muitos fazem isso, inclusive. Ah, mas Deus me perdoa mesmo, né? Depois eu resolvo. Mas vai sabendo que, virando um. mas sabendo que está fazendo errado. É, Chega uma hora que Deus falou, opa, peraí, ele chega, já sabe que é basta. errado. A gente não sabe quanto tempo, quantas vezes, né? Se é os 70 vezes 7, a gente não sabe. Mas existe um limite para Deus. Assim como houve um limite para Satanás no céu. Teve uma hora que Deus falou, opa, já dei Chega. chance demais. Agora está expulso do céu. Pecou contra o Espírito Santo. Foi expulso. Então, da mesma forma hoje com os seres humanos, tem uma hora que tem limite. E Deus se auto-expulsa da pessoa. E ela simplesmente só atende ao mal. É o caso daquele assassino que eu vi uma vez dar uma entrevista, o cara estava preso há décadas, foi o cara que ficou mais tempo preso no Brasil, ele tinha prazer em assassinar pessoas, esqueci o nome desse cara, e na entrevista, porque ele foi solto, na entrevista perguntaram para ele, e agora que você vai ser solto, você vai fazer o quê? Ele falou, eu vou continuar matando. Ele falou, ele confessou que ele ia continuar matando, inclusive, justiça brasileira é uma maravilha, né? E soltaram ele. E ele matou mesmo. Se eu não me engano, ele matou. Enfim, falta de Espírito Santo. Ele continua fazendo a mesma coisa. Não mudou.
tem prazer no mal, prazer em pecar. É isso. Esse é o pecado contra o Espírito. Então, Márcio, tipo assim, então o Espírito Santo é aquele que nos convida a nos arrepender, não é? Então, É. quando ele se vai retirando, porque a gente já não está querendo escutar sua voz, então a gente já não tem esse sentimento, esse negócio de porque fiz aquilo, sabe? Devo confessar meu pecado. É mais ou menos isso, né? Que a gente já não escuta mais o Espírito Santo, então ele fala: essa pessoa não me escuta, então eu vou embora, porque ele que me está largando, não está me permitindo, né? É mais ou menos isso, né? Sem dúvida, a pessoa se torna um súdito absoluto de Satanás. Agora a voz que ele ouve é de demônios, Sim. que são, né, influência 100% do tempo para essa pessoa. Deus está ausente, é isso. Deus se faz ausente. É o que acontece com Satanás. Ele não tem mais, não tem essa coisa do Espírito Santo. Não tem mais apelo que resolva para ele. Ele vai fazer mal até o fim dele. É isso. Então, então por isso que o mundo está como está, né? Tipo assim, tá muita maldade, né? Por isso, porque o Espírito Santo já não toca os corações das pessoas, né? Sim, eu acho que tem muito a ver pela questão matemática. É muita gente agora, nesse momento do mundo. E vai ter mais ainda. Lá atrás tinha maldade? Tinha, mas tinha menos gente, né? Tinha menos integração entre pessoas, países, etc. Hoje a maldade ela se prolifera na velocidade de uma internet, A né? comunicação mesmo permitiu isso, né? A Tem comunicação. uma frase errada, um problema que alguém diz num outro país, o líder máximo, o presidente, o chefe de Estado está ouvindo e pode iniciar uma guerra, não é verdade? É, Poderia acontecer bem, isso lá atrás? Não era hum, assim. As coisas têm uma velocidade hoje muito grande, a maldade também está acelerada e dentro desse contexto de velocidade. É fácil um problema acontecer. Também tem a ver com a tecnologia. Isso tem a ver ali é. com o Daniel, que a gente já estudou em outro momento, que é a A tecnologia, maldade, né? A tá na ciência maldade. se multiplicaria e nessa ciência multiplicada a maldade também se multiplicou. Eu creio muito nisso. Questão matemática. Quantidade de gente, tecnologia e etc. O que vocês acham? Estão falando bobagem? Não. Essa é a Não. minha ideia. Né? Não estou falando de Bíblia agora, falando de, né? Conjecturando aqui. Enfim. Bom, E uma, só uma contar. coisa, Márcio, Oi? as pessoas hoje também, elas estão muito focadas, né, em ter as coisas. Eu quero ter, eu quero fazer, e não em ser, né? Em ser uma boa pessoa, em ser um bom cidadão, né? Ter a empatia de estar no lugar do outro para se ajudar de certa forma. Isso se perdeu muito também, né? Ah, com certeza. E eu não queria falar de política, mas a moça que está presa lá porque passou o batom É. na estátua. E aí eu vejo as pessoas falando sem anistia. Eu fico É. pensando, será que essas pessoas têm o espírito nelas? Não, é falta de empatia Isso totalmente. tem empatia. Longe dos A mulher filhos, tem duas criancinhas, a mulher é uma moça boa, ela não tem antecedentes. adventista ela, adventista. Eu sei, eu sei. E ficam arrumando mil problemas para mantê-la lá por 15 anos. E aí traficantes são soltos na primeira semana. Como assim? E os bens deles são devolvidos. Bens que não são deles, né? Entende? A maldade proliferada para todo mundo ver, para o mundo ver. E tem gente que tem empatia com o mal. E elas se Normal, tornam mais maldosas, porque, né? Isso entra na pessoa e elas multiplicam a maldade. Enfim, contamina. isso, são contaminadas. O mal contamina e contamina bem mais rápido que o bem, né? Ah, é uma loucura. Mas, enfim, vamos esquecer disso, porque Senão, se a gente É. entra nesse tema, esquece a Bíblia. Se for é, falar de política, principalmente no Brasil, tá demais, né? Tá demais. tá demais. Tá demais. Valores invertidos, né? Sem dúvida. Mas só para a gente guardar aqui o texto que a gente já citou várias vezes aqui,
né? Que o salário do pecado é a morte, está em Romanos 6:23, se vocês quiserem guardar. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Jesus veio para nos dar um presente, né? Dom significa presente. E esse dom é a vida eterna. É isso que Jesus veio fazer aqui também. Já lemos várias coisas aqui, mas essa é bem legal. Ele veio nos dar um presente. Ele nos criou e não contente de a gente viver um pouquinho, ele quer que a gente viva para sempre. E só não vai viver para sempre quem não quer viver para sempre. Só quem não quer não vai viver para sempre. Se você quiser, você vai, por mais que esteja complicada a sua vida hoje, por mais que tudo possa parecer devastador, que possa parecer triste, sem saída, eu imagino que essa moça pensa isso, lá onde ela está. Ela sabe a quem ela serve. Ela sabe que a maldade ia se multiplicar, mas ela sabe que existe um presente guardado para ela, na fidelidade dela. E Jesus disse que isso ia acontecer. Até porque o mal tem prazer em prender cristãos, o mal tem prazer em matar cristão. Porque quem está perdido, Satanás nem liga mais. Na verdade, Satanás, as pessoas perdidas são as mais fáceis dele abençoar. Vocês já pararam para pensar nisso? Satanás também pode abençoar, pode dar coisas para as pessoas. E as pessoas acham que, né, tá tudo bem porque elas são boas pessoas, muitas delas. Eu não estou dando o nome de ninguém aqui, mas tem muita gente que acha que está tudo bem, mas essas pessoas estão recebendo bênçãos de Satanás. Elas são desobedientes, elas não amam a Deus, Deus não está em primeiro lugar na vida delas, certo? Elas são boas aos seus próprios olhos. Vocês já ouviram isso? Pessoas falarem assim: ah, eu não roubo, não mato, eu sou uma boa pessoa. A pessoa fala de si mesma, assim, já viram isso? Chuta Já viram? cachorro morto, né? Não pode ser bem por aí, né, dona Vera? Não pode ser bem por aí a coisa. A gente não Não pode ser é bom aos nossos próprios olhos, a gente tem que ser bom aos olhos de Deus. É Ele que decide, através das regras deles, né, de Deus, se a gente é boa pessoa ou não. Ser bons aos próprios olhos é muito egocêntrico, né? É essa muito eu. expressão não é válida? Essa expressão não é válida? Tem pessoa que chuta cachorro morto. Assim, Às vezes a pessoa está no fundo do poço, ele vai lá e dá mais uma cutucadinha para ir lá no final, mais pro fim ainda. Tem gente que tem essa maldade. é verdade. É verdade. Mas é isso, Deus quer nos dar a vida eterna. Esse é o motivo que Jesus veio para cá, para quebrar a obra de Satanás, trazendo a desobediência, que é algo que ele fez na terra e instigou outros a fazerem. Através da desobediência, a morte, porque ele já sabia que o salário do pecado é a morte, conforme aqui Romanos 6:23. O que nós lemos aqui é algo que a gente sabe, foi inspirado por Deus, Paulo escreveu, certo? Naquele momento ali. E só que isso já era uma lei eterna. Não é algo que foi escrito tão somente e serviu de ensinamento para a gente a partir aqui de Romanos. Não, é algo eterno. A lei de Deus é eterna. Então, é bem por aí, né? Jesus morreu porque a penalidade da lei precisava ser cumprida, certo? Se a lei pudesse ser abolida, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Então, ele só precisava mudar a lei. Só que Deus não muda a lei porque Deus, ele não muda. Tem muita gente dizendo aí fora que a lei foi mudada. Grande erro. Se a lei pudesse ter sido mudada, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Era só mudar a lei. Entendem isso? Era só mudar a lei. Mas Deus não muda e por isso que ele teve que morrer, por causa da própria lei que ele mesmo criou. Por isso que Jesus morreu. Porque ele é imutável. Da mesma forma, as suas leis, elas não mudam. E por isso que estão vigentes os 10 mandamentos. Aqueles que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Em tábuas de pedra, simbolizando leis que são permanentes, porque o que escreve na pedra não some, certo? Perpétua. Essas leis ficavam dentro da Arca da Aliança,
aquela que era carregada no deserto, junto à tenda, né, da adoração, o templo móvel de Deus, eram tão importantes que ficavam lá dentro. Deus não muda, Deus é imutável, certo? Ele morreu porque ele tinha que cumprir a lei, porque o salário do pecado é a morte. É por isso que Jesus teve que fazer o que fez. Tá bom? E a lei é Vamos. importante porque ela continua lá no santuário celestial, está na arca. Exato. Viu, Marção? Oi. Já pensou? A pessoa pecava, Jesus moldava a lei para não punir. Aí o Pois é, outro pecava, ele ia perder a credibilidade claro. perante os anjos, os arcanjos, serafins, querubins e os seres celestiais que estão no céu, né? E a Agora pessoa imagina, agora vamos imaginar o contrário. A credibilidade que ele formou com os anjos e os outros seres celestiais, que eu e outros milhões de pessoas acreditam que existem, outros seres no universo, porque Deus é eterno, é tá? Isso não eterno. está claro na Bíblia, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Imagina um Deus eterno que vive desde sempre, ele só tem alguns milhões de anos, de anjos, desculpa, e nós, seres humanos, aqui na Terra. Vocês acham isso possível? Diante de milhões, bilhões de planetas que existem, só existe vida na Terra? Acho que não, É, né? Mas isso é outro assunto. Esse é outro pois, assunto. Mas então ele se coloca agora diante de todos eles. Até porque a Bíblia diz que nós somos teatro para o universo. Isso também nos dá uma ideia de que tem outras criaturas, outros seres no universo. Olhando isso aqui. Aí ele morre por causa desse povo aqui, ó, desobediente da terra. Criou credibilidade na frente de todo esse povo ou não criou? Tá vendo? Ele fez justamente o contrário. Ele foi lá e seguiu a sua própria lei e deu a própria vida. Criou uma credibilidade tremenda, porque Deus é Deus de credibilidade, certo? É isso. Toda a estrutura que ele já sabia, que ele criou para formar e para mostrar dele mesmo, né? O quão fiel ele é ao que é certo, às suas próprias leis, que é impossível, né, dizer que Deus é ditador, como Satanás possivelmente estava dizendo para os anjos maus, né? E para todos os outros. Que ele era ditador, que ele era mandão. Não, ele não matou ninguém. Ele deixou o mal correr, está deixando até agora, para mostrar para todo mundo como o mal é podre, como o pecado é horrível, desestrutura, né? E desbalanceia tudo aquilo que é bonito e de boa fama, tudo aquilo que vale a pena viver. Esse é o nosso Deus. Vamos continuar mais alguns poucos textos, ó, e a gente acaba, tá bom? Plano da salvação, algo importante do plano da salvação, Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Isso vai corroborar com aquilo que eu falei para vocês, por que que tinha que ser Jesus, por que tinha que ser Deus. Hebreus 4:15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele se fez homem, foi tentado da mesma forma que nós somos tentados, mas ele se manteve íntegro, se manteve firme e não pecou uma vez sequer para cumprir o plano dele. É verdade, em algum momento ele teve ira, mas aquilo não foi pecado, né? Foi sede de justiça, que nem ele coloca nas suas bem-aventuranças, né? Mas não pecou, jamais pecou. E por isso que ele conseguiu fazer o que ele tinha que fazer. Por isso que o plano da salvação foi tão bem sucedido, porque ele chegou até a cruz depois de 33 anos sem pecar sequer uma vez, nenhuma vez. E é claro, a gente já nasceu com o vírus do pecado, a gente sabe disso. Mas vamos lembrar o que eu falei há pouco, que Jesus disse: sede santos assim como eu sou santo. A gente já é pecador, não tem jeito, mas existe um alvo, né? Ele se fez de alvo para a gente, sem pecado.
Então, a ideia é imitá-lo. E apesar de a gente nunca se conseguir chegar nessa, né, nessa qualidade de ficar impecável, mas é mais ou menos como aquilo, né? Mire a lua, porque se você não conseguir chegar lá, pelo menos você vai estar entre as estrelas, certo? Já é algo muito bom. Então, como Jesus, a gente não vai conseguir ser. Mas se mirar em algo muito bom, que é Ele, a gente vai ser no mínimo bom. No mínimo. Esse é o nosso alvo diário. Mirar em Jesus, para ser no mínimo bom. É isso. Sede santos assim como eu sou santo. Como Jesus foi. Plano da salvação para cada um de nós. A possibilidade da vida eterna, amando-o e obedecendo-o. Sede santo como ele foi santo. Romanos 3:10 agora. Só para corroborar com isso que eu acabei de falar para vocês. Romanos 3:10. Oi, Márcio, oi. bem depois, como ler Romanos 6, de 1 a 3, é muito lindo, muito lindo. A senhora Romanos, pode ler. A senhora depois, pode né? ler para a gente. 6, 1 a 3, né? Vê que bonito. A senhora quer ler? Posso? Pode ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Interessante, né? Bem Você vê interessante. que a gente foi batizado com a morte dele. Se quisermos, né? Ele não nos obriga. Ele não nos obriga. Mas aqui tem uma promessa de abundância de vida, né? De abundância de vida, apesar do pecado, em Jesus Cristo a gente tem a vida. Exato. Mais uma E nova chance, né? mais uma chance. Mais uma chance. Ele é a vida, né? Não é que ele possui só a vida, ele é a própria vida. Da mesma forma que ele não só possui o amor, ele é o amor. É, Da mesma forma, não é que ele possui a justiça, ele é a justiça. é a justiça. E, inclusive, esse deve ter sido o nó na cabeça de Satanás, né? E agora, esse Deus que é todo amor, ele vai ter que matar Adão e Eva, né? Porque ele sabia que Deus era justiça também. Satanás sabia de tudo isso, ele sabe. E aí vem Deus e faz justamente esse plano que nós estamos estudando agora. Ele consegue conciliar o amor e a justiça, mas ele morrendo, certo? O salário do pecado é a morte, quem merecia a morte era quem? Não. Faz assim, ó, para você, ó. Ó quem merecia a morte. É, verdade. E a morte, certo? Só que Jesus se ofereceu, então ele cumpriu a lei, ou seja, ele também tratou da justiça com amor. Morte substitutiva, morte substituta, certo? É isso que aconteceu, é isso que é o plano da salvação. É morte pelo outro. Ele está pagando um preço em razão do outro. Quem merecia era eu, mas vem meu pai e morre por mim. Morte substitutiva. É isso. Esse é o plano da salvação. O que está escrito em Romanos 3:10, que eu ia ler agora, não há um justo, nenhum sequer. Nenhum. Zero. No mundo inteiro. 8 bi. Já morreram outros bis, que eu não sei. Nenhum, nunca nenhum deixou de ter pecado, porque todos já nasceram com pecado. Todos. Agora, Jesus, como foi concebido, né, pelo Espírito Santo, ele veio sem pecado. É diferente. Ele não tinha o vírus e manteve a vida dele, né, com o caráter de Adão, o segundo Adão, sem pecado. E se manteve até os 33 anos, até o estar consumado, até a cruz. E continua, lógico, sem pecado. Então é isso, todos nós temos inclinação para o pecado, todos nós já nascemos, infelizmente, assim. Nós, literalmente, já estamos perdidos, nós já nascemos perdidos. Você nasceu, você vai ter um filhinho, né? Sua esposa está grávida, você está grávida.
Seu filho nasceu, já está concebido no pecado. Ele já tem o vírus. E ele já está perdido. E se não for por Jesus, pela graça de Jesus, pelo plano da salvação, estaria perdido para sempre. Mas agora temos a possibilidade de estarmos, né, ou de sermos eternizados, de termos vida infinita, vida para sempre. Esse é o plano da salvação. E lá em Romanos 3:23, como leu a dona Vera, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ninguém teria direito à vida eterna se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz. E tudo acabou na cruz ou não? Eu achei interessante o que o pastor falou nesse final de semana. É a cruz? É na cruz que acaba tudo ou não? O que vocês acham? Aí que começa, né? Ali não é o fim. Tem muita gente que critica a nossa teologia, que diz que o que nós cremos é que no fim a cruz não é o fim. Claro que não. Não é o fim. Se fosse o fim, como é que ficaria a ressurreição? Ele teve que ressurgir depois, não teve? As coisas não continuaram? Tem sequências. Depois ele não teve que ir para o céu? Depois ele Sim. não teve que entrar no santuário celestial? Tem sequências. O estar consumado, ok, para aquele plano, para aquele momento, mas o estar consumado total ainda não aconteceu. O estar consumado final é quando Jesus voltar, para acabar definitivamente com o pecado. O pecado não acabou na cruz, a gente continua aqui. Então, simples de entender isso, né? As pessoas gostam de arrumar problema só para ficar discutindo religião com religião. É incrível isso. As coisas não acabaram na cruz, tem muita coisa para acontecer ainda, e vai acabar de fato mesmo, depois dos 1000 anos, quando o pecado for eliminado mesmo. E acredite você ou não sei o que você já estudou por aí, mas o que eu vou te falar agora é uma pincelada, mas é muito sério. Só vai acabar quando Satanás for destruído e seus anjos virarem pó. A Bíblia sugere que eles vão virar pó e que não vão ficar num inferno para todos sempre. E nem muito menos as pessoas que pecaram, né, seres humanos que viveram aqui em média 5 décadas, certo? 6 décadas, ficar eternamente sofrendo. Sabe por quê? Porque essa teologia faz de Deus sócio de Satanás. Ele deixa lá fritando para sempre seres humanos que erraram por 50 anos e ficam a eternidade sendo queimados. Mas esse é outro assunto, tá bom? O mal vai ter fim, e é fim mesmo. Porque se as pessoas ficarem na eternidade, no suposto inferno, bem como Satanás e seus anjos, o mal então não vai ter fim nunca, porque ele vai estar sempre lá, né? Você vai estar 300 mil anos no céu e pensando, nossa, mas o inferno está lá ainda, né? O mal está lá ainda, né? Não, a gente vai ter que esquecer esse assunto. Deus vai fazer a gente esquecer esse assunto. Porque ele vai acabar com o mal definitivamente. O plano de Deus é muito mais do que a gente pensa, sequer pensa. O mal vai ter fim, fim absoluto. Essa é a frase que eu gosto sempre de pensar. Pensar que o inferno, né, é eterno, o inferno como figura e lugar, é fazer de Deus sócio, né, coparticipante do mal de Satanás. Não é bem assim. Só outra pincelada, né? O inferno não é um lugar que existe agora, mas vai existir. E o que vai ser de fato eternizado são as consequências do pecado, né? Mas não o inferno levando o pecado para sempre. Tá bom? Outro assunto. E para a gente terminar aqui, ó, Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12. Está escrito assim: pelo que, como por um homem Adão entrou o pecado no mundo, né? Ou Eva, é que a gente sempre entende que o homem é o representante, certo? Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Aí tem alguém, ou muitos alguéms, que poderiam dizer assim, né? Ou que dizem assim:
Mas é justo isso? Por causa que um errou lá atrás, eu não tenho nada a ver com isso. Jamais conheci, seria impossível conhecer Adão. Ele fez a bobagem e eu pago o preço? Não é uma pergunta interessante a ser feita? É complicado mesmo, né? Mexe com os pensamentos da gente. Mas vejam lá no verso 18 que está escrito, ó. Pois assim como por uma só ofensa, né, um só problema, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, também por um só ato de justiça, está falando de Jesus agora, veio a graça sobre todos também, todos os homens, para a justificação de vida. Ficou melhor agora, né? Eu também não vi Jesus, também não estava participando de Jesus, né? Não sofremos como Jesus, longe disso, de sofrer como ele sofreu. Agora ficou mais justo, não ficou? A gente pagou por causa de um problema de um, mas também agora recebemos as benesses, né? As coisas boas também por causa do ato de justiça de um. Equilibrou ou não equilibrou? Sim. Equilibrou. Esse é o nosso Jesus, ele faz tudo ficar equilibrado. Deus consegue, essa é a balança da justiça de Deus, né? A dos homens tem aquela venda aqui, né? Aquilo é uma porcaria, tá sempre assim, ó. Ó de Jesus, ó. Jesus resolve. A justiça de Deus é perfeita. Essa é perfeita. Aliás, vale até dizer o seguinte, né? Nós comentamos que na figura da serpente, o primeiro caso de espiritismo entrou nesse mundo, certo? Também não é o assunto de hoje, mas coisa para pensar. Em se tratando de espiritismo, se eu cometo pecados aqui, certo? Cometo erros, mas eu vou continuar sempre vivendo outras vidas para pagar o meu pecado na próxima vida. Valeu a pena, então, o sacrifício de Jesus, se eu mesmo resolvo o meu problema em outra vida? O que vocês acham? Mesma coisa é o purgatório. O que Jesus foi fazer na cruz se eu pago meus pecados? O purgatório é a mesma coisa. Verdade. Se a reencarnação e o purgatório são uma verdade, a Bíblia está errada. Mas Não tem aqui razão prova o de Cristo ter contrário. morrido na cruz. Não tem A razão. Bíblia prova o contrário. O que Jesus foi fazer na cruz? Por mim, eu me salvo. Eu vou reencarnando, eu vou purgando e eu me salvo. A morte dele foi Exatamente. inútil, no meu pensamento, né? Não, mas é isso. Então, justamente eu queria dizer para vocês, né, para quem ainda não tinha pegado esse gancho, se eu sou espírita, né, falando mais uma vez, não é o assunto de hoje. Se eu mexo com as convicções de alguém, eu peço perdão, mas isso é Bíblia. Nós estamos lendo Bíblia aqui, certo? Se eu venho em outra vida para resolver os meus problemas, o plano da salvação, que é o tema de hoje, que é o que a gente está lidando aqui, não tem significado algum. Jesus não precisava ter morrido na cruz se eu vou resolver os meus problemas por mim mesmo. É isso. Tá? Falando de forma bem resumida. E só mais um ponto, a Bíblia não fala de reencarnação, essa palavra não existe na Bíblia. Na Bíblia inteira não existe essa palavra, mas só a palavra ressurreição, que é o que Jesus passou no terceiro dia. Ele ressurgiu, tá bom? Vou ler só mais um pouquinho aqui, ó, e aí a gente acaba. Ó, vejam lá Efésios 2. Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de vocês isso. É dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sabe o que o texto está falando aí? Ó? Você não pode fazer nada, absolutamente nada para se salvar. Nada. Se você for salvo, é por causa minha, por causa da minha graça, Jesus nos dizendo aí, né? Eu estou parafraseando aqui a coisa toda. É pela graça, pelo conduto da fé. Pela fé eu alcanço a graça de Jesus, certo? E ele me dá a oportunidade de viver. Eu não posso fazer nada, eu não posso fazer caridade,
Eu não posso vir em outra vida para consertar as coisas que eu fiz de errado agora, certo? Eu posso doar bilhões para uma instituição de caridade e mais outros bilhões para outras. Nada disso faz com que eu me salve. Inclusive, também nem guardar a lei. Se eu guardar toda a lei para me salvar, isso também não vai me salvar. Eu só me salvo se eu amar a Deus e dar a mão para Ele, e Ele vem me dar esse presente, a graça, certo? Está escrito, para que ninguém se glorie, é presente meu, eu dou para vocês esse presente. Você não pode fazer absolutamente nada, nada para se salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, o que eu preciso fazer dentro desse plano da salvação? Crer, né? Crer. Eu preciso crer. E o crer vem pela fé, esse conduto. Eu tenho fé. Aí eu acredito. E eu acreditando, acontece isso, ó, num estalo de dedos, eu estou salvo. É assim que funciona. Exatamente assim. Assim como funcionou com o ladrão na cruz. Ele mudou de ideia, ele se arrependeu dos pecados ali na hora que estava morrendo, de toda a coisa errada que ele tinha feito. E Jesus falou que ele ia ser salvo. Certo? Assim, em um segundo, como um raio, de uma hora para outra. Basta crer. E esse crer, até já falei isso para vocês em algum outro momento, né? É algo mais amplo, né? A Bíblia nos dá algo mais amplo. Depois, lógico, num estalo, esse crer, lógico, num segundo eu creio e estou salvo, é verdade. Mas se eu continuo vivendo, esse crer depois me traz responsabilidades, né? Eu tenho prazer de obedecer a Deus, eu tenho prazer de seguir aquilo que Ele pediu para eu seguir, de ser como Ele foi, de andar nos caminhos dele, etc, etc. Mas isso é um caminho, né? Primeiro a justificação, depois é outra coisa a ser feita. Ele nos justifica. Eu acredito, estou justificado, estou salvo. Esse é o plano da salvação. Simples assim. Não é necessário mais que animais morram. O Cordeiro de Deus morreu por todos, não só daqueles que estavam no futuro, mas também aqueles que estavam no passado. Sabiam disso? Era como um cheque pré à cruz e Jesus morrendo naquele momento. Para as pessoas que também erraram no passado, serviu aquele momento, né, de Jesus morrendo pelos pecados de todos que já tinham existido, inclusive, e os que existiriam ainda. O plano da salvação abraçou a todos, em toda a história da humanidade. E está nos abraçando hoje, nesse momento. Então, Basta aceitar, né, o Senhor Jesus como o nosso Salvador, né? exatamente, basta aceitar. Basta aceitar. É como um alpinista, né, que estava subindo ali a montanha. Em algum momento ele escorrega, ele perde ali a firmeza do pé e ele cai no abismo. É mais ou menos essa a história da redenção. Cai no abismo e ele fica ali preso por horas e passam dias, passam semanas e ele já está ali desfalecendo nos seus problemas. Vamos sugerir que esses problemas são os seus pecados. E, de repente, ele vê ali uma corda, certo? E era o seu pai vindo buscá-lo. O pai poderia ficar lá em cima, dando um monte de sugestão, né? Falando do alto só. Dando instruções lá do céu. Mas não, ele põe a corda e desce e resolve o problema. Ele vai lá junto do filho e o resgata. E esse é o nosso Deus, é a mesma coisa. Ele vem e nos busca no abismo. Nós, sem Deus, estamos no abismo, estamos já condenados. E ele colocou a corda, e ele desceu pela corda e resolveu o problema. Ele não ficou falando lá de cima. Ele não ficou dando instrução só. Ele resolveu o problema com suas próprias mãos. Com as suas próprias mãos. E por isso eu e vocês todos, né? Todas as pessoas que estão hoje aqui nos ouvindo, todas deste mundo, temos a possibilidade, por causa desses pregos que foram fincados em Jesus, ali na cruz. Certo? É isso, que o plano da redenção possa ser uma realidade para cada um de nós, que a gente possa viver
por esse Senhor que decidiu nos resgatar, e que possa ter o prazer de viver para sempre com Ele, porque o céu sem Ele também não teria muita graça. A ideia é viver com o nosso Criador para sempre. E fazendo um adendo também, existem, né, estudos que dizem que o quartel-general de Deus vai ser esse lugar aqui, que Jesus, inclusive, vai ficar com essas cicatrizes para sempre, para a gente lembrar o preço do pecado, certo? E Ele vai viver conosco nessa terra aqui quando ela for reformada, depois dos 1000 anos, o milênio que fala lá em Apocalipse, que é outro estudo, mas para viver para sempre com a gente aqui, com os filhos que Ele deu a própria vida para viverem para sempre com Ele. Amém? Amém. Amém, sim, amém. 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 Fiquem à vontade, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor. Eu só queria falar assim, tipo, que na Bíblia fala que então a gente, pela graça de Deus, a gente não precisa fazer nada para ganhar a salvação, né? Mas fiquei pensando se, mas também a gente tem que fazer alguma coisa, né, para não perder, né? Porque tem pessoas que pensam assim, então, como não preciso eu fazer nada, então posso viver a vida que eu quiser, né? Mas, Já Deus já mas essa morreu. frase que você falou foi perfeita. Você não pode fazer nada para ganhar a salvação, mas você tem que fazer algo para não perder a salvação. Perfeito isso. Perfeito. Ok. E esse algo é obediência. Não é muito legal o que você falou, Adriano. Porque tem gente que pensa, né? Acho que é isso que você ia falar. Desculpa até se eu te Sim, sim, interrompi. sim. Tem pessoas que pensam Porque que depois não precisa fazer mais nada, uma vez que você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas se você continuar fazendo bobagem, você precisa fazer algo para não perder a salvação, né? sim, Deixar de fazer as bobagens. Ou porque, seja, uma vez salvo, você não está salvo para sempre. E tem muita igreja que ensina isso. Tá errado isso. sim, porque, tipo assim, porque Deus morreu por todos, mas não queria dizer que todo mundo vai ser salvo, né? Exatamente. Morreu por todos, mas como eu bem disse, né? Ou eu falando de mim mesmo. Só vai se perder quem quer se perder. Só vai se perder quem quer. Morreu para todo mundo, mas tem gente que não quer. Eu já vi isso de boca de pessoas que falam assim, eu não... O céu é muito certinho para mim. Já ouvi pessoas falando isso. Não, eu quero bagunça, eu quero estar lá no meio da bagunça, né? Como se o inferno fosse de fato algo eterno. Não é. Essas pessoas vão morrer. Elas vão ter fim. Elas vão ter fim. E tem gente que prefere também não ter fim. Já ouvi pessoas falando isso também. Não, eu quero. Tudo tem começo, tem meio e tem fim. Tem pessoas que pensam assim, ou falam da boca para fora, que eu vejo que a maioria das pessoas que são ateus, principalmente, né, elas têm raiva de Deus. Elas tiveram alguma decepção em algum momento na vida delas, elas atribuem isso a Deus e elas querem desafiar mesmo, querem não existir mais, enfim. Isso depende de cada pessoa. Sim, mas, tipo assim, a Bíblia também fala que é terrível, né? Estar sem Deus. Não é nada mais dizer, não quero nada com Deus, vai ter gente que vai se perder, vai ter gente que vai se salvar, eu sou aqueles que vão se perder. Estão falando de boca para fora, é assim, eu penso, porque, na verdade, estar sem Deus, sem o Espírito Santo, com a situação que se vem no futuro, daqui a pouco, vai ser terrível. Essas pessoas vão sofrer muito. Sim, tem sentido. Estão falando isso porque já estão com pouca ação do Espírito Santo, ou nenhuma, né? Sim. Verdade. A única, a única certeza que temos que tem dois terrenos lá no céu, Elias e Enoque, né? Elias e Enoque, não é verdade? Sim, tem Elias, tem Enoque, tem as pessoas que foram Junto. ressuscitadas pelo poder de Jesus Cristo na ocasião, né, da sua ressurreição, E certo? Melquisedeque, que é Moisés. um Melquisedeque também, que é um
É meio intrigante a história dele, né? Ele não tem uma história, ele não tem passado, presente e futuro na Bíblia. Você já leu sobre ele? Sobre Já, Melquisedeque? Ele era eu semelhante a Cristo, né? Semelhante a Cristo. então, tem toda uma teologia disso, inclusive, né, da nossa religião em relação às outras, mas a gente precisa pegar isso para falar com mais calma. Um dia a gente vai entender, né? Sim, Quem sim, foi Melquisedeque, né? sim. Mas é isso. Acho que deu para expor o plano da salvação. É, Agradeço aí por todos terem participado mais uma vez. obrigado, nós. Peço que continuem orando por esse grupo, que chamem as pessoas, convidem outras pessoas para estarem aqui com a gente. É só passar o link para frente. A gente está bem no começo ainda, né? Semana que vem vamos para o quarto tema e há muito ainda a ser dito, né? E dá para entrar pessoas novas, dá para entrar agora sem problema nenhum. Não se esqueçam disso. Convidem pessoas, tá bom? Tá bom. É bom, é bom. Vamos orar, meus amigos? Vamos orar? Isso. André, meu amigo, Sim, etc. Vamos lá. Vamos orar de vamos novo. lá. Nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque findamos mais um estudo aqui. Estamos tranquilos, foi um momento bacana da gente aprender mais de Ti. Lemos o seu livro, a sua Bíblia, né, o seu conjunto de livros. É sempre bom aprender coisas novas, ideias vêm à mente, eu percebo isso. Toda vez algo diferente acontece, até comigo. Ideias surgem e nós crescemos na fé, crescemos no entendimento, nossa esperança aumenta, a gente fica contente que coisas boas estão lá pela frente, coisas que a gente não consegue imaginar, porque é o que a Bíblia diz, né? Que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração sentiu que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente o amam. Que essa seja uma realidade nossa, Senhor. Que a gente possa te amar do fundo do nosso coração mesmo, porque o amor é o sentimento dos sentimentos, isso já é bom, né? Só por isso. Mas imagina estar contigo para sempre. Obrigado por ter nos criado, obrigado por estar conosco, apesar dos desafios desse lugar aqui que a gente está. Mas nós cremos no Senhor em absoluto e sabemos que dias melhores virão. Eu creio muito nisso. Nos abençoe a todos, por favor, nos abençoe como família, como amigos aqui, como irmãos, que todos possam ser atingidos pelas suas bênçãos. Coisas boas aconteçam ainda nessa semana, nos proteja, nos guarde de todo o mal, que são muitos, e continuamos trazendo aqui a cada quarta-feira, a cada quinta também. Amanhã tem estudo com o Paulo, que as pessoas possam estar aqui também aprendendo, em específico, do estudo do fim, né, do livro de Apocalipse. Obrigado, mais uma vez, por esses momentos. Eu agradeço isso no nome de Jesus. Amém.